Na fuga? Ó, desculpa aqui, a Dulce Vieira, eu tô aqui acompanhando aqui, a Dulce Vieira. E a Laura também pediu para perguntar, né? Se na época que a gente estava na polícia, comprando com hoje, era difícil ou melhor. Eu sei que todo mundo aqui passou por uma época de transição em algum momento, né? Eu lembro que quando eu entrei na polícia, estavam implantando o policiamento comunitário, que na verdade a polícia sempre foi comunitário, mas estavam implantando e tinha uma certa diferença. Era tudo que é mudança, a gente assusta, né? Como assim? Pegar o pessoal e pá, né? E a transição que eu peguei foi a transição dos direitos humanos, né? A dignidade da pessoa humana. Então, não é que a gente fala que ela perguntou, era mais difícil ou era mais fácil? Não era nem difícil, nem era melhor. Como agora nem é mais difícil, era melhor. Eram outras situações. A sociedade era outra, os problemas eram outra, a marginalidade era outro. Naquela época, no centro da cidade, a gente não tinha o pessoal da Cracolândia, a gente tinha os punguistas, que era batedor de carteira. E a droga que tinha lá era os meninos cheirando cola. Porque eles tiravam cola para poder passar fome, né? Um baseadinho, não era? Então não dá para comparar. Às vezes a gente pega muitos veteranos, a gente conversando, na minha época eu ia lá e fazia isso. Se pegar a farda, colocar tudo, colocar você na época de hoje, você não vai fazer o que fazia naquela época. Porque a época eram outras. Aquela história, o mesmo homem não pode atravessar o mesmo rio 2 vezes. Por quê? O homem não é o mesmo e o rio também não é. Então é bem isso, não tem como comparar. E daqui a 10... Pode falar. Obrigado. E daqui a 10 anos, os policiais que estiverem daqui a 10 anos não farão as mesmas coisas os que estão hoje. Isso é um fato. Se vocês me permitem, no passado, eu me lembro, lá atrás, ainda jovem, no bombeiro, quando eu saí do bombeiro, eu vim pro policiamento, Elias. Eu me lembro que a população, né, a sociedade, ela de certa forma, ela tinha um certo receio da polícia nessa época. Que era normal, porque a polícia atuava, a autoridade, ou representante da autoridade atuava naquela época, né? Na época até, eu me lembro quando era mais menino, né? O meu pai era policial e eu estava acostumado com a situação, mas quando eu vi uma barca vermelha e preta, meu amigo, eu vou te falar para você uma coisa. PTM. Eu fui, eu com 15 anos de idade, eu fui abordado na divisa entre Osasco e São Paulo, ali na Vila Piauí. Pô, então não fui eu. Por uma barca dessa. Não fui eu. Por uma barca dessa. Meu amigo, as minhas pernas faziam assim, ó. Que ano foi isso? Minhas pernas. Que ano? E eu tinha 15 anos, e 82. Já estava na pista, mas não 81, estava lá naquele... uma coisa assim. Então, existia essa coisa. Aí, no período em que eu ingressei, dali um pouquinho, a gente começou a trabalhar muito. E eu entendia muito bem esse processo, entendia muito bem esse projeto da PM, da própria Polícia Militar, da instituição, no sentido de aproximar a população, a sociedade da polícia. E isso era de fundamental importância. E muitos companheiros nossos, principalmente os mais antigos, naquela época, não entendiam isso. Eles não entendiam. Mas era de fundamental importância, como hoje. Hoje nós temos a grande maioria da sociedade brasileira, da sociedade paulistana, está do nosso lado. Sim. Entende o que está acontecendo, se sensibiliza. Eles se sensibilizam com a nossa situação. Por quê? Porque foi feito todo um trabalho nos últimos anos de aproximação da população, da sociedade para com a polícia. Eu trabalhei muito, incessantemente em cima disso, junto com outros companheiros, porque na minha cidade, na região, na época, e aqui em São Paulo também, por isso que comecei a desenvolver. Foi até uma sequência, foi isso que me chamou a atenção em desenvolver esse trabalho de prevenção às drogas e recuperação do usuário, de desenvolver palestras em escolas para adolescentes e pais, e depois participar do programa do PROERD. Por quê? Porque houve essa aproximação, e aí nós sentimos a necessidade. Hoje nós temos apoio hoje. Sim. Nós temos um grande apoio da sociedade. Diretor Elias Júnior.